Em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 1, irmãos. Mateus capítulo 13, versículo 1. Os irmãos já perceberam, né, irmãos, que a palavra ministrada, seja na igreja, seja quando você fala para alguém da palavra, a palavra ela não surte o mesmo efeito na vida de todos, né, irmãos? Ela não surte o mesmo efeito. Tem pessoas que elas recebem a palavra e elas entendem de pronto, entendem a palavra e permanecem, né, e dão frutos e seguem os próximos passos e é uma bênção. Tem pessoas que elas, de pronto, elas entendem a palavra, mas elas não conseguem, recebem até com alegria a palavra, mas ela não consegue permanecer, não é? Tem aqueles que não entendem nada, irmãos, não entendem nada, né? Nada vezes nada e também não conseguem permanecer. Então a palavra, ela é levada adiante, ela é ministrada, né? E não surte o mesmo efeito na vida de todos. Aqui em Mateus, né? Mateus capítulo 13, no versículo 1, aqui a parábola do semeador, né, irmãos? E essa parábola do semeador, eu achava, né, irmãos, quando eu me converti, quando eu era novo convertido, eu lia isso daqui e eu achava que ela funcionava, né, como a semente ela caía na boa terra e que o convertido, ele tinha boa terra, né? E aquele que tinha terra suja, terra com espinho, terra com pedra, eram as pessoas do mundo, né, irmãos? Eram as pessoas do mundo. E na verdade não, né? Na verdade não. Na verdade o cristão, o convertido a Cristo, aquele que segue após Jesus, ele está envolvido nisso daqui e ele pode ter qualquer tipo dessas terras aqui, irmãos. E aqui vai dizer no versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aí versículo 9, ó. Versículo 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que eles falam por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E quais são os mistérios, irmãos? Isso daqui é um mistério. Isso daqui é um mistério. E Jesus passa a ensinar para os discípulos agora o mistério. Porque até então, se não tivesse isso daqui, muitas vezes a gente ia se pegar, mas por que a pessoa não entende a palavra? Por que eu preguei e a pessoa recebeu com alegria, mas depois ela se desviou? Depois ela se afastou. Não é, irmãos? Mas aqui Jesus, ele ensina para os discípulos. Por que acontece isso? E nós temos acesso a isso hoje. Então ele não falou isso, ele não explicou para a multidão. Para a multidão ele falou por parábolas. Isso aqui que nós lemos agora. Isso aqui ele passou para a multidão. Mas agora ele vai explicar para os discípulos. Isso daqui. E isso aqui é o mistério. Um dos mistérios, né? Um dos mistérios, porque tem muitos mistérios. E ele passa a explicar os mistérios para os discípulos. Aí ele diz aqui, ó. Versículo 12, ó. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Eu vou ler de novo aqui o 11, irmãos. E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Isso aqui eu vou explicar, os irmãos vão entender isso aqui também, irmãos. Então aquele que tem, se dará, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. É estranho, né, irmãos? Porque se a pessoa não tem, como é que vai tirar dela, né? A gente vai entender isso aqui também. Mas diz aqui, ó. Versículo 13, ó. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não compreendereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes,
e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então aqui ele passa a desvendar esse mistério aqui para os discípulos, né, irmãos? Ele diz aqui no versículo 19, ó, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e faz o que, irmãos? Arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, você prega para a pessoa não entende nada, né, irmãos? Por que ela não entende nada, irmãos? Porque o coração dela, irmãos, está endurecido. Ela não está para ouvir. Então, é o que foi semeado ao pé do caminho, ó. Não entende nada, o maligno vem e arrebata, rouba aquilo que foi semeado, né, irmãos? Então não serviu de nada. Versículo 20, ó. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe de que forma, irmãos? Com alegria. Irmãos, isso aqui é o que mais tem. É o que mais tem. É o coração cheio de pedra. Você prega a palavra para a pessoa, você fala de Jesus, fala da igreja, fala dos irmãos, fala da comunhão com os irmãos, e as pessoas se alegram. E você logo pensa, esse aí vai se converter. Esse aí é uma bênção, aí, eu tenho certeza que vai se converter. Porque recebe com alegria. A pessoa, ela entende, fala, entendi tudo, que maravilha, que bênção, que palavra maravilhosa. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu nunca tinha ouvido. Olha que eu já li a Bíblia inteira. Eu nunca tinha percebido isso. Mas é uma maravilha, como Jesus é bom. Mas, né, irmãos, olha só. Versículo 21, ó. Recebe com alegria, né? Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Irmãos, não existe você estruturar a sua vida nessa palavra e não ter perseguição. Não existe você se firmar com Cristo, seguir após Jesus e não ter tribulação. A tribulação vai vir. A tribulação é certa. Junto com Jesus, tem tribulação. Junto com o Evangelho, tem tribulação. Segue após Jesus, vai ter tribulação. Não tem como não termos. Não tem como. Porque a palavra, ela não entra na minha vida somente para mudar a minha vida. Ela entra na minha vida para mudar a minha vida e para que eu seja a luz e essa luz ilumine outras pessoas. Então, o efeito dessa palavra é muito grande. Só que vai ter pessoas que vai rejeitar essa luz. Nós somos luz, porque recebemos a palavra. As pessoas vão rejeitar essa luz. Muitas vão. Algumas não, algumas vão se firmar, algumas vão se alegrar, vão receber a palavra no coração, vão se converter, né, irmãos? Mas a maioria não vai querer, vai rejeitar. Os demônios vão partir para cima do cristão, né? Vai lançar tentação, tribulação, para que o cristão venha a desistir. E aí diz aqui, ó, versículo 21, né, ó. Versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, irmãos, o que foi semeado entre espinhos é o que mais tem, irmãos. Tem demais também, né? Tem demais também. Os cuidados dessa vida, né, irmãos? Ó, versículo 22, ó. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então as pessoas, elas estão cuidadosas com esse mundo, irmãos. Elas estão presas a esse mundo. Elas estão preocupadas com esse mundo. Elas estão inquietas com este mundo. E quando a palavra chega, a palavra vem dizendo, renuncie às coisas dessa vida. Procure, né? Olhe para as coisas do alto. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Creia que as demais coisas necessárias vão ser acrescentadas. Mas a pessoa não quer. Ela quer andar com as próprias forças. Ela quer conquistar o mundo, ela quer conquistar os sonhos, não é, irmãos? Ela quer realizar os sonhos, ela quer que Jesus aprove, né, irmãos? Aprove os sonhos dela. E Jesus, a maior parte dos nossos sonhos, ele não vai aprovar, irmãos. A maior parte dos nossos sonhos vai cair por terra. A gente vai ter que rejeitar, vai ter que renunciar. Vamos ter que negar a nós mesmos para seguir após Jesus. Mas os cuidados dessa vida não deixa a pessoa entender, não deixa a pessoa seguir após Jesus. E você fala, e você pensa, como que não entende? Eu falei abertamente, a pessoa não entendeu. Irmãos, a gente prega aqui muitas vezes abertamente. E aí muitos irmãos entram em luta ainda, falam assim, meu Deus, tem um visitante na igreja, e o irmão pregou abertamente, vai escandalizar o visitante. Não, irmãos, negativo. Se a terra for boa, vai receber a palavra e vai frutificar, vai produzir fruto com abundância, vai ser uma bênção. Se a terra tiver espinho, não vai entender nada, irmãos. Não vai entender nada. Vai voltar outras vezes, ou talvez não volte, mas não entendeu nada. Se a pessoa, o coração dela for à beira do caminho, não tiver uma raiz boa, né, a semente não criar raiz, o que vai acontecer? Ela vai receber de bom grado. Você fala abertamente e a pessoa se maravilha.
né? Vai contra aquilo que ela entende, vai contra a fé dela, vai contra o modo que ela vive, mas ela recebe com alegria, né? Recebe com alegria, mas é de pouca duração. Ela sai daqui e a alegria acaba. E acabou, não é, irmãos? Então, irmãos, essa semente que é preciosa, ela deve cair numa boa terra. O que é uma boa terra? É um coração disposto, né, irmãos? É um coração, é uma pessoa que não está presa às coisas, ela tá pronta para largar as coisas, ela está pronta para abrir mão, né? Abrir mão de tudo para receber aquilo que é mais importante. Ela recebeu a graça de Deus porque, irmãos, quando a pessoa ela entra por aquela porta, tem uma graça derramada sobre a vida dela, não é? Tem uma graça derramada. E a pessoa, cabe a ela, né? Cabe a ela querer ou não é, irmãos? Querer ou não. Muitos chegam e recebem com alegria e volta. Próximo culto, e você acha que a pessoa vai se firmar. Mas é de pouca duração. A pessoa ela não tem raiz, porque a terra é suja, ou a terra é cheia de espinho, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 23, ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E aí vem a questão aqui, irmãos, ó, e dá fruto. Essa é a questão. Ouviu a palavra, entendeu? Tem que dar fruto. Irmãos, ouviu, compreendeu, se animou, gostou, ficou maravilhado, mas não deu fruto? Pode esquecer, irmãos. Pode esquecer. E aí, que fruto que é esse, irmãos? Que fruto que é esse? Que fruto que a pessoa tem que dar? Não é, irmãos? Quais são os frutos que a pessoa tem que dar? É simples, irmãos. É simples, é muito simples. É só você pensar quando você se converteu. É só você lembrar de quando você se converteu. Como que foi a sua conversão? Como que foi a minha? Como que foi a de cada irmão? Não é? Como que foi? Assim também tem que ser com as pessoas. Então, quando você ouve a palavra, você compreende, o seu coração é como uma boa terra, começa a produzir fruto. Irmãos, o primeiro fruto que dá, a pessoa ela quer buscar, ela quer entender mais. Ela logo já tem vontade de pregar para os outros. Ela começa a frequentar os cultos, ela não quer perder culto. Ela faz de tudo para estar no culto, ela faz de tudo para estar em comunhão com os irmãos. Ela quer, ela deseja. Isso aí é um fruto, né, de que a pessoa tem, o coração dela é como uma boa terra. Só a alegria, irmãos, não serve de nada. Não serve de nada. Só aquela alegria que a pessoa demonstra, aquilo não serve de nada. Aquilo pode ser, muito bem, uma semente que caiu naquele coração, não tem uma raiz profunda, e logo vai se perder aquilo que a pessoa entendeu. Logo vai se perder. Então nós temos que entender isso daí, irmãos. Até para quê, né? Até para nunca se sentir culpado, né? Porque muitas vezes o irmão ou a irmã pode pensar assim, né? O que eu fiz para a pessoa se afastar? Será que aconteceu alguma coisa? Será que fizeram alguma coisa para ela? Na verdade, não. Na verdade, não frutificou. A semente, ela até brotou ali, mas não teve uma raiz profunda. Vem o sol e queima, vem uma chuva e acaba de derrubar, e está tudo certo, irmãos. Está tudo certo. O importante é o que, irmãos? É a palavra ser semeada, irmãos. A palavra tem que ser semeada. Os corações têm que receber essa semente, irmãos. Não importa se o coração é como uma boa terra, se o coração está cheio de espinho, ou como é que está, tem que receber essa semente. O semeador, ele saiu a semear, e ele semeou. Ele semeou para todos. Agora, a palavra diz, né, eu sempre falo para os irmãos, né, como o apóstolo Paulo diz, um é o que planta, um é o que rega. Deus é que dá o crescimento. Então, a nós, né, irmãos, cabe o quê? Semear, cabe a nós regar. Regar o que é, irmãos? É jogar uma aguinha ali, é você ver a erva daninha, que está crescendo e volta a arrancar ela para não atrapalhar. É cuidar. Então a gente cuida, a gente prega, né? Semeia, mas quem dá o crescimento é o nosso Senhor Salvador Jesus. Ele que dá o crescimento, não tem outro, irmãos. Não tem como a gente fazer crescer, né? Fazer a semente germinar e fazer ela crescer. Não tem como isso daí, é impossível para nós, irmãos. Nós não temos esse poder, e se tivéssemos esse poder, seria muito bom, irmãos. Um pouquinho mais à frente, em Mateus mesmo, irmãos, capítulo 25. Isso seria muito bom. Quando fala lá em Tiago, né, irmãos, das obras de fé, né? As obras de fé. Aquilo é importante demais, irmãos. Obras de fé. Nós não somos justificados pelas obras, né, irmãos? Mas nós somos justificados pela fé. E a fé, ela tem que ter obras, né? Obras de fé. E o que é uma obra de fé, irmãos? É a mesma coisa do fruto da boa terra, né, irmãos? Então, ouve a palavra, entende a palavra e começa a dar fruto. Quer dizer, você ouve a palavra, aquela palavra gera uma fé em você e você passa a ter obras de fé. Obras de fé também é a mesma coisa. É você querer estar em comunhão com os irmãos, é você querer aprender mais, é você querer levar essa palavra adiante, é você querer converter sua família toda, é você querer falar da palavra para todo mundo. Irmãos, é você querer ler, você
prestar atenção nos louvores, é você se buscar as coisas do alto, abrir mão das coisas da terra, as coisas que atrapalham, né, irmãos? Você começa a dar um jeito na sua vida, né, irmãos? Isso são obras de fé que vão surgindo, e é importante. E aí diz aqui, ó, Mateus capítulo 25, versículo 14, irmãos. Diz assim, ó, Mateus capítulo 25, versículo 14. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com ele. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o muito foste fiel, irmãos? Não, é sobre o pouco, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegou também o que recebera 1 talento, e disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor e disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá com abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lança, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, o que é isso, né? Aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem, será tirado. Então, quando a pessoa, né, irmãos, ela ouve a palavra, né? Quando a pessoa ela segue após Jesus, então ela recebe os talentos de acordo com a capacidade dela, irmãos. Então, cada um de nós temos uma capacidade. E Jesus sabe disso. Então, ele distribui os talentos de acordo com a capacidade de cada um. E esses talentos devem ser multiplicados, irmãos. Quando você multiplica, você ganha. Quando você não multiplica, você tem só aquilo que ele te deu. E aí, isso daí que é tirado. Porque você não tem nada da multiplicação. Você tem só aquilo que você recebeu. Então, aquele que tem só aquilo que recebeu e guarda, e fica naquele estágio ali, não sai daquilo e fica ali, esse daí, primeiro, é um servo inútil. É um servo inútil. Sendo um servo inútil, até aquilo que ele depositou nas suas mãos vão ser tirado, porque você não tem nada para apresentar para ele. Nada. Então, Jesus ele deixa bem claro, irmãos, que a palavra, né, ao chegar na vida da pessoa, ela tem que surtir fruto, irmãos. Né? O ser humano recebe essa palavra, tem que dar fruto. Se não dá fruto, é servo inútil. Se é servo inútil, vai ficar sem nada. Até aquilo que ele deu, ele vai tirar. Então, irmãos, nós temos que entender isso aí muito bem, né? Temos que entender muito bem. Temos que entender, irmãos, que a salvação, ela é individual, né? É individual. A salvação não depende, irmãos, de ninguém, né? De ninguém. Não tem ninguém nesse mundo que é responsável pela salvação de alguém. Nós não somos responsáveis. Então, de repente, eu tenho uma pessoa bem próxima de mim, né, que eu convivo com ela e eu falo da palavra para ela todos os dias. E ela não quer saber da palavra. De repente vem uma pessoa de longe, né, que nem me conhecia, conversa uma vez e essa pessoa ela crê na palavra. Ela crê. Então Pedro, ele falou assim para Jesus: nós deixamos tudo para te seguir. Tudo nós deixamos para te seguir. O que nós ganharemos? E Jesus falou assim: ó, aquele que tiver deixado pai, mãe, tiver deixado bens, tiver deixado, vai receber 100 vezes mais. Mas junto com isso, irmãos, vem o quê? Tribulação. Então, não existe cristão, irmãos, não existe cristão que ele possa dizer: eu perdi toda a minha família. Não, nós ganhamos uma família muito maior. Nós ganhamos uma família, irmãos, muito maior e muito melhor, não é? Ah, eu perdi, eu deixei, eu perdi todos os meus bens. Perdeu todos os bens? Irmãos, nós temos bens demais.
Demais. Demais, né? Esse mundo aqui, toda a riqueza desse mundo, irmãos, não é de se comparar com a riqueza que Jesus nos dá. Tem coisas que dinheiro nenhum desse mundo compra, irmãos. Dinheiro nenhum compra. As pessoas do mundo, quando elas mais precisam, as pessoas se afastam delas. As pessoas dão, irmãos, as pessoas do mundo, elas só têm amparo quando ela não precisa de amparo. Ela só tem um ombro para chorar quando ela não precisa chorar, quando ela está bem. E quando ela está bem, ela não precisa de um ombro para chorar. Mas se ela precisar de um ombro quando ela está bem, ela vai encontrar um monte de ombro, né? Vai estar todo mundo ali perto dela, mas ela não precisa naquele momento. Agora, quando ela precisar de um ombro para chorar, ela não vai ter. Porque ela está numa condição ali que o mundo, ela não tem nada a oferecer para o mundo. E o mundo só está do seu lado quando você tem algo a oferecer. Quando você tira aquilo que eles gostam, eles te lançam fora. E muitos ainda não entenderam isso, irmãos. Muitos não entenderam isso. Então, isso, por exemplo, é um mistério que Jesus vem ensinando. A multidão não entendeu isso, mas os discípulos entenderam. Então, quando Jesus, por exemplo, ele está lá pregando lá, um monte de gente lá ouvindo a pregação de Jesus, aí chegou os familiares dele lá, e aí falaram para ele, ó, eis que sua mãe e seus irmãos estão lá e querem falar com o senhor, querem falar contigo lá. Ele falou, quem são meus irmãos? Quem é meu pai e minha mãe? Ele falou, quem faz a vontade do meu pai que está no céu? Esses são. Né? Então ele deixa claro, ele deixa um ensinamento ali, irmãos, ele deixa um ensinamento que passa batido aí. Ninguém entende isso, irmãos. Ninguém entende isso. E o cristão, ele se converte a Cristo e ele tem uma preocupação tão grande, irmãos, tão grande, com coisas, com pessoas, como se ele perdesse fosse uma perda. E na verdade não. Na verdade, tudo que nós perdemos, né, em prol do Evangelho, tudo que nós perdemos por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, é uma vitória, irmãos. Não é perda, é ganho. É abrir mão da própria vida, é negar-se a si mesmo. Porque nada melhor para a carne, irmãos, do que você estar bem com tudo e com todos. Você ter paz, né? Ter paz que o mundo oferece. Isso para a carne é muito bom. Mas Jesus vem dizendo, não, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Então ele dá uma paz para a gente, irmãos, que o mundo não conhece. O mundo rejeita, o mundo não quer. E o cristão, ele só consegue receber essa paz quando ele entende essas coisas. Aí ele consegue. Aí ele consegue ver, ele consegue dar graças a Deus pelas coisas que ele está perdendo. Por quê? Porque ele está ganhando. Nós perdemos coisas terrenas para ganhar celestiais. Nós perdemos vida terrena para ganhar vida espiritual. Não tem como ganhar as duas. É como uma balança, irmãos. É como uma balança. De um lado está o espírito, do outro a carne. Não tem como os dois crescer. Quando um ficar mais pesado, o outro vai... Ela sempre vai pender para um lado, irmãos. Se tiver no meio ali, está errado. Então, se você se aumentar, se a sua área espiritual crescer, a carnal vai diminuir. Nós só vivemos morrendo. Nós só conseguimos seguir após Jesus, irmãos, é abrindo mão da nossa vida, abrindo mão dos desejos, das vontades próprias, abrindo mão dessas coisas. Não tem jeito, não é? Não tem jeito, não tem como buscar a tudo e ganhar tudo, né? E aí, é isso que é multiplicar, irmãos, os talentos. Então, para eu multiplicar os talentos, irmãos, é uma busca muito grande. Porque senão eu passo uma vida inteira sendo um servo inútil, só se preocupando com a minha vida, só com o meu bem-estar. E não é assim, irmãos. A partir do momento que eu me converto, eu já não olho mais para mim. Eu já nem oro mais por mim. Eu já passo a orar pelos irmãos, não é? Eu já passo a orar pela igreja, eu passo a olhar as dificuldades dos irmãos e eu começo a me preocupar com o corpo de Cristo, com os membros do corpo. Se eu me preocupar só comigo e cuidar só da minha vida, irmãos, eu estou perdido. Eu vou passar uma vida inteira enterrando os talentos que Jesus colocou na minha mão. E o talento não é pregar a palavra, o talento não é orar aqui na frente, o talento não é louvar, irmãos, não é isso não. É dar fruto, irmãos. Se ele confiou a você a palavra, viva a palavra. Se você teve a oportunidade, irmãos, teve a oportunidade de entender um versículo, se firma nele. Se você tem a oportunidade de ler a palavra, leia a palavra. Não é, irmãos? Se tem a oportunidade de passar o dia ouvindo louvor, passa o dia ouvindo louvor. Passa o dia. Isso tudo é o que, irmãos? É talento que ele deposita nas mãos do cristão. Tem a oportunidade de ser luz, seja luz. Agora, teve a oportunidade de ser luz e é trevas, irmãos, não dá certo. E isso aí nós temos oportunidade em todo o tempo, irmãos, não importa onde. Não importa onde nós estamos, nós podemos ser luz e devemos ser luz. Não importa onde nós estamos, a luz do Evangelho tem que resplandecer em nossas vidas. Se isso não acontecer, estamos perdidos. Quando a palavra fala lá em Filipenses 4, não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossos pedidos sejam colocados diante de Deus através da oração e súplica. Irmãos, nós não podemos estar inquietos com esse mundo, inquietos com essa vida, inquietos com os problemas, irmãos.
Os meus problemas, eu não consigo resolver. Eu não consigo. Eu consigo resolver problemas de muitos irmãos. Eu consigo aconselhar os irmãos, eu consigo até resolver alguns problemas dos irmãos. Mas os meus, eu não consigo não. Se não for Jesus, irmãos, eu estou perdido. Então, eu preciso me dedicar aos irmãos, me dedicar à obra, para quê? Para Ele cuidar da minha vida, irmãos. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Então, se cada irmão pensar assim, né? Se cada irmão pensar assim, parar de se preocupar com a própria vida, né? E começar a se preocupar com a vida dos irmãos. Irmãos, podem ver que quando o irmão está com um problema, uma dificuldade, você tem condições de chegar lá e dar um abraço nesse irmão, nessa irmã, e dar um conselho, e animar, não é isso? Mas quando o problema é com você, você não consegue. Então, se você só se preocupar com os seus problemas, você vai deixar os irmãos, vai deixar tudo, não está nem aí. Só que você não consegue resolver os seus problemas. Agora, quando você se preocupa com a igreja, aí, irmãos, as coisas fluem. Aí você começa a dar fruto, começa a multiplicar os talentos. E vai ser dado, a graça vai ser derramada na sua vida. E as coisas fluem. Fluem, irmãos. Passa a olhar dessa forma, passa a caminhar desse jeito. Você vê que as coisas fluem. Do contrário, é derrota, irmãos. Do contrário, é isso daqui, né? Do contrário, a pessoa é um servo inútil, né? Versículo 30, ó. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso aqui, irmãos, é uma realidade. Então, isso tudo, Jesus, ele passa para os discípulos, ele ensina para os discípulos e serve para nós hoje, irmãos. Isso daqui, né? Serve para nós. Eu vejo muitos irmãos aflitos, né? Aflitos porque pessoas próximas não se convertem, pessoas que você leva a palavra não se firma. Irmãos, isso é natural. E é mister que aconteça, né? É mister que aconteça. Irmãos, para mim não tem diferença nenhuma. Nenhuma, irmãos. Se eu levo a palavra para alguém e a pessoa se converte, eu fico feliz. Fico feliz porque ela se converteu. Se eu levo a palavra para alguém e a pessoa dá de ombros, eu estou feliz do mesmo jeito, porque a minha parte foi feita, né? Eu levei a palavra, e essa palavra, ela tem que chegar a todos os homens, até a vinda de Jesus. Isso é uma obra, irmãos, é uma obra. Então, o semeador, imagina se o semeador, ele fosse semear, e ele ficasse preocupado, né, irmãos, com a terra, né? Ele já fez tudo o que tinha para fazer, tudo que tinha para fazer, ele fez. Aí ele vai lá, lança semente, ele fala, será que eu vou lançar semente aqui? Ah, não vou lançar assim aqui não, porque de repente não chove, de repente não vou lançar semente não, vou guardar a semente. Imagina, irmãos, ele tem que confiar, irmãos. Ele tem que confiar que vai chover, ele tem que confiar que tudo aquele monte de adubo que ele pôs naquela terra, aqueles fertilizante, vai funcionar. Ele tem que confiar nisso. Então ele lança a semente, ele joga água, ele tem que confiar nisso daí. Se ele não confiar, ele guarda a semente, não vai adiantar nada. A mesma coisa essa palavra. Nós temos que levar a verdade adiante, irmãos, a verdade pura como ela é, levar a verdade adiante, e vai alcançar pessoas. Se alcançar bem, se não alcançarmos, azar de quem não quis, porque a palavra está aí. O mundo está escandalizado com as mentiras, o mundo está escandalizado com as coisas erradas, mas quando você leva a verdade, os corações é cheio de espinho, os corações é cheio de pedra, é assim, e aí não recebem a palavra, né? Não querem a palavra. E aí, para nós, irmãos, não faz diferença nenhuma. Nenhuma. A nós cabe permanecer firme, né? Temos que permanecer firme, temos que continuar sendo luz, ser o sal da terra, e pronto, acabou. Amém, irmãos? Vamos orar?